Quem foi Bertolt Brecht? Bertolt Brecht foi um ativista, dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX. Viveu entre o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Lutou contra o fascismo europeu e o capitalismo, utilizando o seu trabalho e toda a sua arte expressiva. Quando falamos em Brecht, é preciso ter em mente que o cara era diferenciado. Ele era pra frente. Ele bebia de fontes revolucionárias. E ao invés de somente produzir o entretenimento no palco, ele também causava reflexão. Dentre isso, a gente vai ter duas conceituações bem importantes, né, e que a gente precisa estar bem estabelecido, bem fixado para poder entender esse período do teatro, que é o teatro dramático e o teatro épico. Bom, começando com o dramático, a gente pode entender ele como algo normal. E a gente pode fazer também uma analogia, comparando o sistema de ensino nas escolas. Se eu te perguntasse como que funciona o sistema de ensino nas escolas, certamente você iria falar que é aquela coisa padrão, né? O professor na frente é o cara que explica o conteúdo, é o cara que detém todo o conhecimento. Os alunos atrás, sentados, ouvindo, muitas vezes sem poder dar sua opinião. Ou seja, a construção do conhecimento ela é pautada apenas em uma pessoa, no individualismo. E o teatro ele tem um pouco disso. É aquela coisa padrão do teatro, né? Você vai ter aquela imagem. O que é o teatro? O teatro é um cara fazendo arte no palco e pessoas assistindo. Diferente desse, a gente vai ter o teatro épico, que é o teatro brechtiano. A gente pode considerar ele como revolucionário, devido à sua forma de teatro, né? Ele trazer uma ilusão da realidade. É como se alguém te desse um óculos para poder enxergar, ou te desse uma lupa para ampliar um problema da sociedade, entende? Quando falamos em período brechtiano, né, a gente vai ver que cronologicamente alguns pesquisadores e historiadores acabam dividindo o seu trabalho em 3 fases. A primeira vai ocorrer ali durante a República de Weimar. Pós Primeira Guerra Mundial, ele trabalha como enfermeiro nessa época. Ele também era socialista, ele não era comunista, como muitas pessoas acham. E ele vai desenvolver um teatro com entretenimento político, né? Ele escreve peças que, além de entreter, ele vai ter um viés político ligado à luta de classes. Um exemplo, né, bem bacana é o Casamento do Pequeno Burguês, que foi escrito em 1919. Já na segunda fase, ficou conhecida como teatro didático, ao qual explicava e explicitava o seu ponto de vista em suas encenações. Durante a época da ascensão do Partido Nazista e da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, Brecht utilizava uma estética expressionista, que falaremos mais sobre adiante, e começou a defender que política devia ser feita e entendida por toda a população. E então, para atingir esse objetivo, escreveu peças dialéticas que mostravam 2 pontos de vista divergentes sobre um mesmo assunto, as causas e consequências de ambos os lados, instigando a plateia a refletir e decidir a qual lado caria. Também escreveu poesias para tentar alertar e acordar a população alemã do perigo que representava o partido nazista, como por exemplo na obra Intertexto. O poema é uma ode à luta pela mudança de hábitos ruins que as sociedades enfrentam quando optam e que é necessário ter fé que ajuda a virar os países que têm os mesmos princípios políticos. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importará comigo. Após o estabelecimento do primeiro Reich, Brecht fugiu da Alemanha e foi para Nova York, nos Estados Unidos. Nessa época, a Broadway estava estourando e influenciando em sua terceira fase, os musicais. Suas peças musicais são a junção das culturas europeia e norte-americana, onde trabalhava o didatismo político junto com o entretenimento musical. Nessa época, escreveu, por exemplo,
Mãe Coragem e seus filhos, que mostra uma mulher que lucra com a guerra, discutindo as causas e consequências disso, e trazendo, é claro, músicas que refletem sobre a narrativa. Brecht trabalhava o teatro de forma épica. O épico, para o texto dramático, teatral, cuidado para não confundir com as narrativas épicas, é classificado por eu lírico, sendo narrador e personagem, ação e tempo de peça não necessariamente cronológicos, e o mais importante, o público não está passivo, mas sim age analisando e refletindo as situações propostas em cena. Para isso, Brecht fez com que o espectador e o ator não sejam tomados pelo mise-en-scène, jogo de cena, que cria uma ilusão de algo real, como no realismo do tio Stennis, mas sim que ambos estejam o tempo todo conscientes de estarem presenciando uma encenação, a fim de que, a partir do distanciamento das personagens, haja a reflexão e análise de suas ações. Ele também propõe elementos para causar esse afastamento/estranhamento das personagens, como a quebra da quarta parede, onde a interação direta com o público. Personagens não representam indivíduos, mas sim a classe social em que vivem. Os gestos, movimentos repetidos dos atores que classificam a classe de seus personagens. Sons, em inglês mesmo, como instrumentos para afastamento e análise. Usar a história como metáfora e usar o grotesco no fazer cômico. Trabalhar e estudar o Brecht é essencial para desenvolver não só o senso crítico em quem faz e assiste, mas também como mais que apenas um local de entretenimento. E por fim, nossa conclusão. E nas últimas décadas do século XIX, a série de conflitos que ocorriam em diversas partes do mundo prenunciava a eclosão de uma grande guerra mundial. A Alemanha ostentava uma oligarquia financeira compacta, resultado de uma concentração do capital industrial aliado ao capital bancário, formando polos poderosos. Nesse cenário, a classe operária passava por momentos difíceis e de uma forma bastante tímida no início, ao qual eclodiam esporadicamente movimentos de revolta contra o regime burguês. É importante dizer que toda a obra de Brecht virá marcada pela luta contra o capitalismo e contra o imperialismo. Todo o tempo há uma profunda reflexão sobre a situação do homem no mundo dividido em classes, e o estudo do relacionamento entre os homens que vivem condicionados a uma divisão econômica política. Veja, a característica mais importante aqui é a visão que ele tinha no teatro como um elemento que deve apresentar à sociedade os fatos cotidianos, a fim de que o espectador o julgasse. O outro ponto que chamou nossa atenção também foi o fato do Brecht exprimir em quase sua totalidade de suas obras uma certa revolta contra a arrogância dos detentores do poder e contra toda a disciplina cega, com a finalidade de alcançar a massa oprimida através de seus escritos, criando um teatro de ação social voltado para mostrar que o homem tem a capacidade, o direito e o dever de transformar o mundo em que vive, e que não é possível lutar contra a retórica de um governo, mostrando que o destino do homem deve ser sempre preparado por ele mesmo.